Quando foi que você percebeu que tinha sinais de um transtorno alimentar? E quanto tempo foi que você levou até conseguir quebrar esse hábito? Sabe, quando você tem um transtorno alimentar, você não percebe, entende? São mais as pessoas ao seu redor que notam. Então foram professores e pais que começaram a perceber que eu estava perdendo peso drasticamente. Mas quando você tem essa dismorfia corporal, você pode ser a pessoa mais magra que você já foi na vida e que possivelmente poderia ser. Você sabe que está se arriscando a ter sérios problemas de saúde, mas você não se vê como realmente é Realmente, quando quando se você olha no se olha no espelho. espelho, Você vê, você sabe, eu sou grande, eu sou isso e aquilo. E você é apenas como a mais negativa das pessoas, você está se menosprezando. Você pensa isso porque você tem uma dismorfia corporal tão avançada e está se vendo por uma lente diferente e que você não se reconhece. qual você acha que é a principal causa da dismorfia corporal? É um trauma emocional? É uma crítica excessiva que recebem dos pais ou dos colegas? É uma pressão ao ver o marketing na sociedade que a faz pensar: ah, eu não sou suficiente e preciso me tornar como aquilo? Acho que Qual é é uma o custo combinação disso? de tudo que você mencionou. Pais super críticos. Eu te amo, mãe. Mas se eu não tirasse a nota É mais alta difícil de da aprender. turma, se eu não fosse a primeira da classe, sabe? Se você não é o primeiro, esse é tipo de mentalidade que vem com benefícios incríveis quando se trata de motivação e conquistas na vida, mas vem com um peso enorme sobre seus ombros para ser o melhor. E isso nem sempre é necessário para ter sucesso. Ser o melhor, parecer o melhor. Então eu acho que é uma combinação de todas essas coisas. Acho que existem as pressões sociais que pesam sobre os jovens, que estão em seus anos de formação. E sim, essa comparação de beleza irrealista. E para mim, naquela época, eram todos esses fatores, além de tentar descobrir como se encaixar em um novo lugar, novo país, nova cultura, sabe, tentando controlar algo que parecia Interessante. controlável em meio a uma situação incontrolável. Então, esse é um tema comum que você ouviu de outras mulheres que tiveram um transtorno alimentar ou dismorfia corporal, que se sentiram fora de controle, e a maneira de sentir uma É uma sensação de das controle é com seu corpo ou principais alimentos. coisas que leva a isso. É tentar controlar algo que parece controlável na sua Porque vida. você não pode controlar nada ao seu Certo? redor. Então, quanto Exatamente, tempo levou controle. até que você começasse a... Eu acho que professores ou colegas, amigos ou sua família falaram sobre. Mas quando foi que você começou a dizer: oh, sim, isso é um problema que eu preciso resolver? Levou alguns anos. Levou alguns anos e terapeutas e ser impedida de estar em esportes, porque os esportes eram algo que eu estava realmente interessada. Então eu Sério? fui Por que impedida você de ficou tão participar de assustada? esportes porque fiquei tão magra e doente que sim, isso foi meio que um dos começos. Tive chamadas de atenção, pois você sabe, eu não conseguia fazer uma das coisas que eu absolutamente amava, mas ainda tinha novamente como aquela voz que tipo, você sabe, você simplesmente não parece da maneira que deveria parecer. Ela persistiu por um tempo, por alguns anos. E então eu estava começando a malhar novamente enquanto tentava entender que eu preciso me nutrir. Então, comecei a aumentar a ingestão calórica, mas ainda não no grau necessário. Eu tentei compensar isso Com com exercícios. exercícios. Então, qual Então era a ainda, ingestão calórica que simulation. você tinha, se pudesse definir, nas épocas em que estava no seu ponto mais baixo com dismorfia corporal ou Transtorno distúrbio alimentar? alimentar? Anorexia. Anorexia, sim. Anorexia. Com anorexia, Anorexia, o sim. que era? Com a anorexia, o que foi, quero dizer, era muito apenas o mínimo. E eu não quero falar, porque não quero influenciar ninguém a sequer considerar fazer algo assim. Porque foi muito prejudicial, mas foi muito o mínimo. Tipo, Tipo, menos de 1.000 menos de 1.000 calorias? calorias por dia? Algumas centenas de Muito menos calorias por sim. dia? Algumas Sim, centenas de umas calorias por poucas dia. centenas de calorias por É dia. muito prejudicial. Muito Quando prejudicial. uma mulher pensa, eu quero comer menos porque quero perder peso hoje. Talvez elas não tenham dismorfia corporal, anorexia ou transtorno alimentar, mas elas estão apenas pensando, quero perder peso. Então vou entrar em um déficit calórico extremo. O que acontece com o corpo de uma mulher quando ela
por longos períodos de tempo consome 1.000 calorias ou menos, ou 500 calorias ou menos por dia. Não estou falando de jejum de 24 horas aqui e ali, mas sim longos períodos de tempo. O que acontece com o corpo de uma Sim, mulher? basicamente, seu corpo entra em um modo de desligamento. Então, seus hormônios começam a sair do ciclo regular. Seu corpo, literalmente, entra em modo de desligamento, porque agora precisa proteger o que tem e não produzir as coisas desnecessárias que um corpo pleno normalmente exigiria. Então, você começa a parar de menstruar. Você começa a perder o cabelo. Basicamente, é apenas o seu corpo eliminando tudo o que considera funções desnecessárias. Sim, mesmo que sejam super necessárias, mas ele terá apenas para desenvolver a sobrevivência básica. Preserva Para energia. preservar as necessidades básicas, bem básicas, mesmo de um ser humano, ele começa a desligar todas as outras funções do corpo. Sim, naquele momento, eu realmente parei de menstruar. E então, eu tive que trabalhar para recuperar tudo. Há quanto tempo levou para recuperar a sua função hormonal normal? Não foi muito tempo. Foi dentro de um ano, se me lembro bem. Isso. Isso faz Uau. muito tempo que aconteceu. Mas, sim, nada de risos, pois é uma parte importante para ser saudável, física e mentalmente. 100%. Nossa! Onde que estava o seu nível de amor próprio? Tipo, quanto amor próprio você teve durante aquele período da vida? E eu não quero falar por outras mulheres ou outros homens que talvez estejam passando pela anorexia, mas onde isso geralmente parece estar ou onde estava isso para você? Bom, você tinha baixa autoestima, pouco amor próprio. E como aprendeu a acreditar em si? Sim, bem, acho que quase não há amor próprio, porque se eu tivesse algum amor próprio, não faria isso comigo, porque estava baseando o amor próprio e a autoestima em uma imagem que nem conseguia ver claramente. Então, se você não consegue ver a si mesmo ou quem você é, e você quer diminuir essa imagem, eu diria que não havia quase nenhum amor próprio, porque eu não tinha uma imagem clara de mim mesma e estava focando esse amor por uma imagem idealizada que estava fora de mim e uma imagem perfeita que está fora de você, Imagem que perfeita que você você não não pode consegue alcançar. alcançar, que você até poderia alcançá-la, mas aos seus olhos, entende? Como estar dizendo, digamos, você perdeu uma certa quantidade de peso, mas ainda não consegue ver isso. Por isso é que nunca consegue captar essa imagem, porque não consegue ver-se de forma realista. Então você tinha muito pouco amor próprio naquela época, certo? Sim, Quando você começou a ter muito amor próprio e autocompaixão e a se ver de forma diferente para se tratar de forma eu diferente? não tentava. Eu estava fazendo todas essas coisas. Eu estava tentando ser o mais magra que eu poderia. Então isso foi, tipo, sabe, teve uma falta de comunicação ali entre, tipo, você sabe, você vai ficar feliz, vai ficar satisfeito quando estiver com esse peso. E isso não estava acontecendo. E eu estava constantemente deprimido e não feliz. Então isso foi questionado, tipo, onde, quando, como vamos fazer isso acontecer? Tipo, como vou alcançar esse nível de felicidade? Porque obviamente isso não está funcionando. Então eu fiz um ponto de virada, que para mim foi quando eu vi uma médica de cuidados primários, que estava correndo maratonas, que ela estava correndo e tinha tipo uns 50 anos e corria muito. Eu não quero exagerar e dizer que todo mês, mas era pelo menos a cada 3 meses. Ela corria uma maratona constantemente, então ela me introduziu à corrida, ao exercício físico pelas razões certas, pelo aspecto mental, e começou a transformar o cuidado do meu corpo, para eu conseguir dar conta das corridas e os exercícios. Então, essa foi a primeira mudança. Você tinha 17, 18 anos? Eu estava nos meus 20 e poucos anos, sim. Ok. Nos meus 20 e Uau. poucos anos, durante todo aquele período dos 15 aos 20 anos, foi uma luta de vai e vem, de querer parecer de uma certa maneira, e fazer dieta, e malhar demais, e só tentar, tipo, sabe, na verdade, eu passei de hipoalimentação, anorexia,
para algo como comer em excesso. Eu nunca cheguei a desenvolver bulimia, mas lutei com esses dois extremos porque você sabe que só pode aguentar tanto quando está restringindo. Restringindo é essa restrição, e então você vai para o caminho oposto. Literalmente Você você precisa tipo, gostar. sim, exatamente. Uau! Foi isso. E na verdade era como se fosse um primo da ideia de dizer que você também não está realmente se entregando a uma das alegrias da vida, que é comer e apreciar a comida que você está consumindo. E o seu constante pensamento está sempre voltado para o que devo ou não devo comer para não ganhar peso, em vez de simplesmente estar presente com o que está comendo e aproveitar isso. Uau! Foi como um momento de iluminação sobre como comer. Não tem que ser como uma tarefa chata, um fator tão pesado, mas mais uma alegria da vida e diversão. E eu sei que hoje em dia nós temos tanta informação por aí e tanto estresse em torno de coisas como comer, o que comer, quando não comer. De repente, comer frutas é controverso. Eu fico tipo, sério? Então é só, sabe, voltar ao básico, sabe? E voltar ao que a comida realmente é. Alegria de viver, sim. Alimenta a nossa capacidade de funcionar. Mas também é, pelo menos para mim, alegria, sabe? Isso é lindo, Isso é sim. lindo. Quando você começou a sentir que tinha essas coisas sob controle? Uma percepção de si mesma. Pensando no seu peso, alimentação, exercício, algo, por exemplo, não sou muito extremo em um sentido. Tenho uma boa noção de mim mesmo, de autoimagem, e sinto que estou em um lugar consistente e saudável. Com quantos anos foi isso? Quer dizer, nos meus 20 e poucos anos foi quando comecei a fazer essa mudança. Se eu puder lembrar do livro que me ajudou a superar a compulsão alimentar, porque era isso que eu estava fazendo naquele momento. É a mesma coisa de você simplesmente não estar restringindo, sabe? Ou você está restringindo porque pensa que esta comida é boa, esta é ruim, e agora você talvez esteja comendo em excesso as coisas que acha que são boas, mas nada deve ser em excesso, certo? Então isso foi meio que um ponto de virada no início dos meus 20 anos. Eu estava percebendo que eu poderia comer, nutrir meu corpo, e então fazer a atividade física que eu precisava, e manter um peso físico estável. E funcionou perfeitamente. Certo. E acho que foi mais tarde, no início dos meus 30 anos, que eu mudei de cardio e corrida e maratonas, para fazer mais musculação. Interessante. E é isso. Então, por quase uma década, você era do tipo cardio, corrida, isso é um estilo de vida. Como era seu corpo, quero dizer, não que devamos focar na imagem corporal, mas como era seu corpo nos seus 20 anos, quando você estava no modo cardio, correndo longas distâncias, em comparação com o modo treino de força que veio depois? Mudou muito. É interessante porque eu estava fazendo cardio, e isso foi durante meus 20 anos, e meu peso mudou drasticamente. Você sabe, eu ficava super magra se estivesse correndo, se estivesse treinando para uma maratona, muito magra. Não tinha muita definição muscular naquela época. Quando eu não treinava tão intensamente, estava um pouco mais arredondada e suave. Mas então, quando comecei o treino de força, nunca fui tão consistente em como eu parecia e como me sentia e essas coisas. Qual é Olha, foram anos de realmente ser super consistente com esse aspecto físico. E eu acho que a ciência mostra que uma dieta à base de alimentos integrais de plantas é realmente uma ótima maneira de, pelo menos, ajudar a prevenir o câncer.